Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aceitando aqui agora quem estava na lista aqui de entrada. Em breve já começo. Bom, pessoal, boa tarde. Já deu aqui o horário do nosso treinamento de hoje. Eu vou aceitando aqui quem for entrando. Vocês estão me escutando? Por favor, me deem uma devolutiva aí. Liguem as câmeras, por gentileza. Tem ninguém com a câmera aberta. Obrigada, Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Eu sou a Ana, a Renata já está chegando aqui na sala, a gente vai acompanhar juntas, tá bom? Certo, perfeito. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Araújo, eu sou engenheira de produção pela UFMS, sou especialista em gestão estratégica de processos de negócio pela PUC e sou a consultora do módulo de gestão e estratégia aqui da Tempo, certo? Então, independente de qual certificação vocês estejam almejando, vocês vão passar pelo módulo de gestão e estratégia, né, comigo. Em algum momento, vocês me terão como consultora. Bom, o objetivo desse treinamento de hoje é para a gente falar sobre a última etapa ali, que é a parte de monitoramento de processos, tá? Então, como que funciona aqui para quem ainda não começou o módulo comigo. Independente do módulo, a gente fornece uma estrutura, né, um material, no caso, uma planilha, né, pré-formatada, que vocês vão alimentando com as informações da empresa. Então, a dinâmica da consultoria online digital, né, que é a nossa metodologia aqui da Templum, é essa. A gente entrega esse material pré-formatado e vocês alimentam ali com as informações e vai havendo essa troca, esses ajustes e essas validações, tá? Para que no final a gente consiga chegar no objetivo final de certificação. Aqui comigo em gestão e estratégia, a gente pega bastante ali a parte dos requisitos da alta direção, né? Então, esse interesse pela qualidade, esse interesse pela satisfação do cliente, por gerar valor ao cliente, né? Ela tem que vir de cima para baixo, né? Então, por isso, a necessidade dessa questão estratégia. Deixa eu... Aqui. Tá. E com isso, a gente tem várias etapas que a gente precisa ir ali definindo. Eu vou compartilhar aqui como que funciona. Eu vou explicar hoje as abas da planilha, né? Já que no nosso módulo é apenas a planilha gestão do contexto, a última etapa ela abrange o mapa de processo, o plano de ação, a parte de indicadores, controle de mudanças e a OPR, tá? Então, no treinamento de hoje, a gente vai tratar dessas abas em específico, né, tanto do assunto quanto do preenchimento. O que é importante? Como vocês sabem, a gente vai carregando a informação desde lá do começo, né? Até por isso que as etapas são bloqueadas e elas só são liberadas a partir do momento que a fase anterior, a etapa anterior, é completamente finalizada e aprovada, né?
Então, para a gente chegar aqui nessa parte do mapa de processo, do plano de ação, então a gente tem que já ter feito, ter finalizado e aprovado as atividades anteriores, tá? Alguma dúvida até aqui? Gente, é para falar comigo também, tá? Porque não gosto de falar sozinha. Tá. Então, como que vai se dar? Eu vou explicar ali o assunto, a aba, e sempre vou parar para retornar para vocês, para a gente ver quais são as dúvidas que vocês têm nessa etapa, nessa parte, tudo mais, para a gente conseguir, né, avançar. Às vezes a sua dúvida é a mesma de outro pessoal que está aqui no treinamento, e todo mundo consegue se ajudar. E a gente vai fazer juntos hoje a planilha, né, de uma forma de exemplo hipotético aqui, de uma empresa hipotética, para a gente conseguir, né, realmente pensar nessas possibilidades. Vou compartilhar aqui minha tela. Um momento. Vocês estão vendo minha tela? Vocês têm que falar comigo, gente. Não. Sim? Obrigada. Bom, então, como eu disse, para a gente chegar lá, a gente teve que passar por todas essas outras atividades, né? Então, a gente vai carregando a informação, né? E a cada etapa, a gente vai levando a informação. A primeira atividade desta etapa é a parte do mapa de processo, né? Então, lá atrás, aqui nessa definição de processo, a gente definiu quais eram os processos principais e os processos de apoio da empresa, tá? Seria essa parte de uma cadeia de valor, né? Então, na cadeia de valor, a gente tem os processos principais, os processos de apoio e os processos de gestão, que a gente sempre coloca aqui em processo de apoio, né? Então, eu geralmente falo, se você não tem nome, a gente pode colocar processo gerencial ou processo de alta gestão. Faltou uma aqui, né, Brasil? Enfim, o nome não importa. O que importa? Que é o processo realizado pela alta direção, pelos diretores, né? Ali na parte do gerenciamento, que condiz o quê? O gerenciamento da empresa como um todo, né? Então, por exemplo, aqui você colocou o RH, esse processo de RH, ele vai ser mapeado lá no módulo de gente e cultura, né? Vocês vão tratar de treinamento, vocês vão tratar de definição de cargos, Então, esse processo vai ser mapeado no módulo de gente e cultura. Os demais que é inerentes ali da operação vão ser tratados no módulo específico, né, da norma que vocês estão fazendo. Então, quem está buscando a ISO 9001 vai ser tratada no módulo de qualidade, se você está PBQPH, está no módulo de construção civil, e assim sucessivamente. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tá. Bom, então, por que é importante, estou voltando aqui? Porque esse daqui, dependente do nome que seja, vai ser o único módulo que a gente vai mapear aqui comigo na parte de gestão estratégica, tá? Então, primeiro a gente tem um todo, uma visão de um todo, e esses processos vão sendo mapeados ali ao longo do projeto como um todo. Comigo, a gente vai mapear apenas o que diz respeito à alta direção na parte gerencial. Então, geralmente vem o pessoal dúvida assim, mas no caso, minha empresa é pequena, no caso, quem faz o comercial são diretores. Pode ser esse processo? Não. Mesmo que seja a diretoria que esteja ali fazendo essa parte comercial, né, de atendimento ao cliente e tudo mais, a gente precisa de um processo de gestão, né, do gerenciamento da empresa. Tudo bem? Então, aqui, o que a gente espera de um processo de gestão? Então, primeira coisa, temos duas possibilidades aqui. Vocês já terem algo, né, pré-definido ou não tão definido, mas que já existe, ou vocês não terem nada relacionado, nenhum tipo de processo relacionado à alta gestão, que é o processo gerencial. Nesse caso, se não tem, a gente tem que implementar, né? Então, a gente vai criar aqui um processo que deverá ser implementado pela empresa de vocês. Ou o que vocês já têm, a gente consegue, né, pegar e modular e deixar esse processo mapeado. Então, beleza, a gente tem essas duas opções. Então, o que a gente espera da alta direção, né? A gente espera que ela gerencie a empresa de uma forma que ela consiga garantir que todos os
os departamentos ali entreguem os resultados, né? Então, independente ali do RH, do financeiro, da parte de operação, a alta direção ela tem que garantir que todo mundo esteja entregando os resultados, que a empresa esteja funcionando de uma forma, né, como um todo. Então, tá. Então, geralmente, o pessoal fica com muita dúvida aqui nessa parte. Esse daqui é um mapa de processo que a gente chama de tartaruga, né? Então, se vocês jogarem no Google, tem uma tartaruguinha assim, bem bonitinha. Por quê? Então, nesse mapa de processo, o que a gente precisa? Do objetivo do processo, né? Então, aqui, o que você precisa de equipamento e recurso para executar esse processo? O que você tem de entrada? Quais são as atividades principais? O que você tem de saída? Quais são os riscos, as oportunidades, conhecimentos, documentos aplicados? Ou seja, aqui a gente consegue juntar todas as informações relacionadas a esse processo, tá bom? Ah, Carol, não tem nada, tipo, não tem nenhuma lei, nenhuma norma que regula isso. Ok, gente, a gente deixa em branco, né? Aqui nessa questão, a gente pode ser flexível. Então, qual que é a minha sugestão aqui para vocês? Começar pela atividades, né? Então, hoje, o que a direção, né? O que os diretores ou quem realmente atua ali como alta direção da empresa, ela faz para garantir que todos os departamentos entreguem seus resultados? Ah, Carol, a gente tem reunião semanal com todos os gerentes. Beleza. Então, aqui eu vou colocar reuniões semanais com a gerência. Ah, Carol, a gente faz um plano de ação ali, trimestral ou no começo, né, no semestral, e a gente vai acompanhando. Então, isso eu vou colocando aqui. Até coloquei aqui. Fui colocando alguns exemplos, como definir objetivos estratégicos de curto e médio prazo, analisar o contexto, os cenários, né? Realizar o desdobramento dos objetivos, elaborar plano de ação detalhado com as necessidades identificadas, garantir a disponibilidade de recursos para as ações, né? Porque não adianta eu setar ali objetivos se eu, como direção, não garantir que a minha equipe, que a minha empresa tenha os recursos necessários para conseguir entregar esses resultados, né? Que eu tenho que comunicar de forma eficaz os objetivos e o plano para alcançá-los. Então, esses são alguns itens, né, de sugestão ali e bem importantes que a direção ela tem que cumprir, né? E tudo isso daqui, tudo que a gente faz nesse módulo, né, é o que eu falei, que é dar a direção para o resto da empresa. E realmente tem que ser implementado, né? Então, quando eu falo aqui que eu comunico a parte dos objetivos e o plano, é porque realmente eu preciso ter uma evidência de implementação disso. Quando a gente vem aqui em análise do contexto e eu defino qual que é o meu objetivo estratégico para o ano, todos da minha empresa sabem qual que é o objetivo estratégico daquele ano? Eu comuniquei isso de forma certa, né? Eu, como alta direção, comuniquei isso para todo mundo, né? Porque a Tempo, ela não é uma consultoria para preenchimento de planilha. A gente tem que ter essa garantia, essas evidências de implementação, né? Então, tudo que a gente vai trabalhando aqui nesse módulo, a gente tem que ter uma evidência de implementação, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui item a item. Então, o objetivo do processo, né? Ele é um processo da autodireção, processo de gestão. Então, a gente espera o quê? Que o objetivo seja assegurar que todos os objetivos definidos na organização sejam cumpridos, né? Carol, posso copiar? Realmente é feito isso? Sim, mas né, quando a gente não tem ali, se você já tem, a gente pode melhorar. Isso aqui é só uma base, assim, para a gente ir começando. Equipamentos e recursos. Putz, o que a direção ela precisa ali ter de equipamento para ela fazer esse gerenciamento da empresa? Coisa simples, né? Hoje em dia ela vai precisar do quê? De um computador, do sistema da empresa que fornece os relatórios para vocês. Então, aqui você pode colocar o nome dos sistemas de gestão, né? Então, de físico, assim, de equipamento, de máquina, de software, o que eu tenho, né? Então, para essa parte mais gerencial, principalmente um computador ali, um sistema, uma impressora para imprimir. Tá. Eu tendo um computador, um sistema
né, uma impressora. Eles sozinhos, eles não me entregam nada, tá? Então, o que eu preciso pegar nesse sistema? Quais informações, quais relatórios que a alta direção ali, ela analisa? Então, putz, ela sempre pega a parte do relatório de vendas. Ela sempre pega a parte de os resultados da pesquisa de satisfação. Eles analisam. Eles analisam um relatório de pedidos. Eles analisam as porcentagens das metas realizadas. Então, assim, o que tem de insumo para eles conseguirem, né, realmente fazer um correto gerenciamento? Deixa eu só aceitar aqui quem está. Beleza. Certo. Então, beleza, eu tenho ali as minhas atividades, né? As atividades da alta direção, isso é bem importante a gente frisar aqui, porque se você não é o diretor ali da empresa, um gerente, tudo que a gente colocar aqui tem que ser alinhado, tá? Com a direção da empresa. Então, a gente tem que estar sempre ali em alinhamento, em validação com a direção da empresa, porque a gente não está fazendo isso, né? Aleatoriamente. Tá. Então, eu fui lá, eu tenho as minhas reuniões, eu tenho minhas análises críticas, eu divulgo os objetivos para todos da minha empresa, eu divulgo todas as metas para o pessoal para a minha equipe, para meus colaboradores, né? Então, o que sai disso? Você faz reunião, então sai uma ata de reunião, né? Você elabora um plano de ação, então eu espero que tenha um plano de ação realmente. Né? Então, quais são as saídas ali? O que vocês têm de produto que realmente comprova que vocês fazem esse gerenciamento? Tá? Então, beleza. Aqui em requisitos de saída, é mais assim, essa parte pode deixar em branco, mas é só assim, para garantir a qualidade aqui das saídas, né? Então, requisitos de saída, eu posso colocar que fazer o salvar na pasta tal. XPTO aqui, tem que salvar meu plano de ação na pasta tal. Então, é um requisito ali, você garantir que o que você realmente executou foi salvo, tem alguma evidência. Vamos para risco. Risco é o quê? O que pode dar de errado nesse processo da autodireção? Então, o que eles podem fazer de errado em todo desse gerenciamento? Eles podem fazer um plano e não acompanhar, é um risco. Eles podem criar metas irreais para os departamentos da empresa, para os times da empresa, é um risco, né? Eles podem não disponibilizar os recursos necessários para as metas que eles mesmos criaram, é um risco, tá? É uma coisa que pode dar errado. Então, tudo isso a gente tem que pensar aqui e colocar. Então, oportunidades o processo do jeito que está hoje, né, rodando assim, o que você vê de oportunidade de melhoria? O que poderia ser melhor? Né? Tipo assim, às vezes a empresa ela criou o objetivo estratégico dela lá no começo do ano e não divulga para ninguém. Isso não desce para o operacional, ninguém sabe quais são as metas, ninguém sabe como que um objetivo estratégico ele vira ali um objetivo tático, um objetivo operacional, né? Então, ou às vezes até é divulgado, mas não é acompanhado esses objetivos. Então, esse seria um ponto, uma oportunidade de melhoria, né? Colocar aqui, então, tanto a divulgação ou melhorar o acompanhamento. Estou escrevendo. Acompanhamento das metas. Beleza. Conhecimentos. O que a autodireção ela precisa para realmente fazer desenvolver essas atividades aqui com excelência, né? Então, putz, eu preciso que ela saiba um pouco de gestão, né? Eu preciso que ela saiba um pouco de gestão de pessoas. Então, aqui eu vou colocando aqui os conhecimentos necessários para eles executarem essas atividades. E aqui, no caso,
caso tenha alguma lei, norma ou regulamento necessário àquele processo, né? Eles têm que seguir alguma lei, né? O seu segmento exige alguma lei específica, alguma norma específica? Se não tiver, pode deixar em branco, tá? Aqui, a gente vem para o monitoramento do processo, que é o quê? Quais são os indicadores que a alta direção ela mais acompanha, né? Então, é o cumprimento do objetivo estratégico, aquele que a gente definiu aqui anteriormente, é o faturamento, a lucratividade da empresa, é a satisfação do cliente. Então, assim, olhando para esse processo aqui, né, e para a empresa de como um todo, o que a alta direção é imprescindível que ela sempre monitore e acompanhe. Então, a gente vai colocar aqui em monitoramento do processo, né, que aqui serão os indicadores. Isso daqui vai ser levado lá para a parte de indicadores lá para frente também, tá? Gente, vamos lá. Dúvidas? Vou até fechar aqui. A hora é agora. Temos dúvidas na parte desse mapa de processo, processo de gestão, da autodireção? Não. Se alguém me mandar um chamado com dúvida, depois. Obrigada. Tá, vou para o próximo. Posso ir para o próximo? Vou então. Vou compartilhar aqui. Agora. Pode falar. Agora eu tô com... Não, aqui tá no Word. Carol, Oi, Ari. eu não sei se você falou no começo que eu estava meio corrida aqui, eu acabei não pegando o comecinho. Esses processos aí, o mapa do processo, é um para cada? Como que é? Tá, certo. Aqui comigo, a gente só vai fazer o processo relacionado à alta direção, né? Que é aquele processo ali, processo gerencial, só o processo de gestão. Os outros processos, cada um vai ser, por exemplo, o processo de RH, ele vai ser mapeado lá no módulo de gente e cultura, né? Os processos relacionados à operação ali, financeiro, comercial, vai ser mapeado lá no módulo específico, né? O de qualidade, ou você que é essas máquinas de transporte, tá? Comigo, como a gente está no módulo de gestão e estratégia, é só o processo de gestão. Ah, tá, entendi. Então, no caso, se vocês não têm nenhum, a gente vai ter que implementar um, né? Que é o mínimo ali. Então, se vocês já têm, a gente consegue adequar. E se vocês não têm, a gente vai ter que criar ali e realmente implementar esse processo de gestão. Certo? Beleza. Mais alguma dúvida, gente, sobre o mapa de processo? Carol, na verdade não é sobre o mapa, mas sim sobre análise de contexto. Eu consigo acessar o treinamento anterior, que eu não Tá, consegui participar, eu acho que foi objeto, né? isso. Vou até dar uma passada aqui, já que são próximos. Deixa eu voltar aqui. Bom, a análise de contexto, gente, ela é um resultado da análise SWOT, tá? Então, depois que você colocou aqui todos os itens da SWOT e a gente conseguiu ali dar todos os graus, ele vai dar aqui o resultado dos cenários. A missão vai buscar lá das declarações e aqui a gente tem que definir o objetivo estratégico para o ano, tá? Se vocês têm mais de um, ok, no mínimo a gente tem que ter um. Por isso que a gente coloca aqui, né, no singular. Qual que é o objetivo estratégico para aquele ano? Quando a gente fala de objetivo estratégico, a gente sempre tem que pensar naquela meta SMART, né, naquele modelo de meta SMART. Então, meu objetivo ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, eu tenho que conseguir medir, ele tem que ser SMART, calma, gente, tá dislexia aqui, atingível, ele tem que ser relevante, tem que ser alguma coisa relevante para a empresa, né, que realmente vai impactar, e ele tem que ser temporal, ele tem que ter uma data, né? Então, geralmente o pessoal coloca o objetivo estratégico. Vender mais. Vender mais não é um objetivo estratégico, né? É um desejo, né? Né? Então, como que eu consigo transformar isso em um objetivo estratégico? Bom,
Eu quero vender, faturar 6 milhões até o final do ano de 2023. Então, ele é específico, ele é mensurável, eu consigo medir, porque 6 milhões ali eu consigo ir acompanhando mês a mês se eu estou conseguindo esse objetivo. Ele é relevante para a empresa, né? A empresa precisa de realmente lucrar ali, faturar. E ela é temporal, ela tem um tempo para ser atingido, tá? Então, aqui a gente precisa realmente ter esse objetivo estratégico. Não é uma receita de bolo, cada empresa ela tem um objetivo estratégico diferente. Então, por exemplo, eu sou uma farmácia, eu posso ter como objetivo estratégico abrir mais 3 unidades na minha cidade até o final do ano. É um objetivo estratégico, né? Então, eu consigo medir ali a quantidade de unidades, eu consigo ter essa questão de tempo, é específico. Aqui, em ações necessárias para cumprir o objetivo estratégico, são ações ali mais imediatas, né? Então, se meu objetivo é abrir mais unidades na minha cidade, uma coisa que eu preciso começar para ontem é pesquisar imóveis ali, né? Pesquisar terreno, se eu for construir, ou pesquisar imóveis, se eu vou alugar. Então, são coisas ali que, antes de você realmente desdobrar aquilo ali num plano, o que você precisa? Né? Eu preciso contratar uma pessoa para me ajudar nisso, né? Então, são coisas aqui que a gente precisa fazer de uma forma mais imediata ali, tá? Então, e esse objetivo estratégico, a gente vai acompanhar ali com os indicadores também. O que é importante? Aquilo que eu falei. A gente definiu um objetivo estratégico para aquele ano, bateu o martelo, a gente tem que comunicar para a equipe. E a gente tem que ter evidência, né, dessa comunicação. Não adianta nada a gente ter todo um planejamento estratégico bonitinho se ficar só na cabeça ali dos donos, dos sócios e da alta direção. Tudo tem que ser comunicado, certo? Roberto, alguma dúvida aqui nessa parte da análise do contexto? Não? Alguém, gente, quer tratar aqui dessa análise do contexto? A gente já finaliza. Beleza. Então, passamos aqui pelo mapa do processo, né? Porque eu tendo o objetivo estratégico definido, eu preciso ter um processo ali para garantir, né, que realmente a empresa vai caminhar para esse objetivo estratégico, que a direção vai garantir que esse objetivo estratégico, né, tenha início, seja implementado, esteja em andamento, seja realizado. Beleza. Vamos para o plano de ação, né? Aqui, o que a gente tem de insumo? Então, para um plano de ação, a gente pode ter várias origens, né? Então, pode originar dos meus objetivos, que a gente, né, trata ali na análise do contexto. Pode originar dos riscos e oportunidades que a gente tratou na parte da análise SWOT. Pode vir de uma análise crítica feita da alta direção, né? Então, o que a gente espera da alta direção? Que todo mês eles façam uma análise de como que foi aquele mês, né? Se as metas foram entregues, se os resultados foram alcançados. E dependendo, se não foi, criar um plano de ação ali. Pode vir dos indicadores, né? Pode vir de uma não conformidade, então, passei por uma auditoria ali, deu uma não conformidade, vou ter que aumentar ali meu plano de ação. Enfim, são várias as origens. Então, daqui da planilha, tanto ali da análise SWOT, quanto a análise do contexto, quanto do mapa de processo. Essas 3 últimas atividades que a gente já vai ter realizado, tá? Então, o quê? Então, o que foi feito ali na análise SWOT que eu vou trazer para o plano de ação? Então, por exemplo, um ponto fraco ali de uma empresa. A gente não tem marketing digital. Então, lá atrás, eu defini que não ter um marketing digital para minha empresa era um ponto fraco. Tá? Aqui eu estou fazendo um exemplo. Então, beleza. Já defini que é um ponto fraco. E como é um ponto fraco, eu vou ter que agir em cima disso. Né? Aqui é um risco. Uma empresa não tem marketing digital e hoje quem não existe no digital não existe. Né? Então, validei aquilo lá que era um ponto fraco para minha empresa.
Aqui a gente vai analisar a parte de urgência. Então, de 1 a 4. A prioridade baixa, tipo assim, ela tem um pouco impacto na empresa. Ela pode esperar. O 2 é uma prioridade média, ou seja, é um impacto moderado e eu vou precisar de uma atenção ali não agora, mas em médio prazo. O 3 já é uma prioridade alta, né? E o 4 é crítico. Tipo, eu preciso fazer isso agora, porque tem um impacto severo, eu preciso de uma atenção imediata. Certo? Então, aqui, vai depender da sua empresa. E aqui é a parte da importância. Beleza, tem um impacto, mas isso gera ou não, agrega ou não valor para o meu negócio? Né? Então, se ela tem um nível de uma importância ali não tão alta, de 1 a 3, posso colocar aqui. Então, por exemplo, vou colocar aqui que a urgência é um 3 e a importância também é um 3, tá? Porque a minha empresa, ela realmente precisa da parte do marketing digital para a parte de divulgação e tudo mais. Então, aqui a gente já consegue ver que é uma ação que eu tenho que atuar nela, tá? Qual que seria outra questão? Quando a gente coloca aqui coisas muito baixas, que não são nem tão impactantes para a empresa, nem tão importantes para a empresa, ele vai dar ali uma ação que é monitorar, tá? Que, no momento, você só vai precisar monitorar, você não vai realmente ter que atuar em cima daquele item para tratar. Então, beleza. Então, aqui eu sei que da parte do marketing digital, né, eu vou ter que atuar. Então, o que será feito? E aqui, gente, aqui a gente precisa realmente colocar a ação do que vai ser feito, tá? Então, o que vai ser feito? Eu posso... hoje aqui na Templo, todo independente da certificação que vocês buscam, vocês vão passar pelo módulo de marketing e vendas, né? Então, algo que a gente pode colocar aqui, estruturar plano de marketing junto ao módulo da Templo. É uma coisa que eu posso ser feito. Ou assim, não, já passei ali, realmente vou precisar de algo mais, é muito difícil, que é bem completo, né? Mas então, hoje eu preciso criar uma página do Instagram hoje, eu não preciso esperar ali o plano de marketing, né? Então, beleza. Vou conseguir criar uma página no Instagram. É uma coisa objetiva, específica, né? Então, beleza. Quem vai ser o responsável por isso? Aqui eu preciso de nomes, né? Então, vai ser... Vamos lá colocar Ariadne, que a Ariadne está participativa aqui, Ariadne vai ser você. Então, vai ser a Ariadne, beleza. A Ariadne tem até quando para ter essa página do Instagram criada, né? A gente vai dar aí uns 10 dias. Então, 24/6/2023. Então, beleza. Para eu criar um plano de ação, eu preciso disso, né? O que gerou essa minha ação, que é o quê? Tipo, por que você vai criar uma página no Instagram? Porque a gente não tem marketing digital, ou não tinha Instagram. Definir a questão da importância, da prioridade, né? Aqui desse item. E definir o que vai ser feito para a gente tratar aquele. Com isso, quem que vai ser o responsável? E qual que é a data para essa ação aqui estar completa? Para essa ação que está realizada, feita. Qual que é a data? Tá? Então, isso a gente vai ter vários itens aqui, né? A gente vai puxar vários itens da análise SWOT, a gente vai puxar aqui os riscos e as oportunidades do mapa de processo, a gente vai puxar aqui o objetivo do ano. Então, isso aqui vai ficar bem completo. E a gente tem que ter um senso ali de priorização e de importância ali para esses itens, né? Porque uma das partes da estratégia é realmente fazer as escolhas. A gente não consegue mudar tudo no mesmo tempo, a gente não consegue salvar todas as áreas, né, de uma vez só. Então, a gente tem que ter essa noção de priorização, de hierarquia, né? Mas, também, né, não venha com um plano de ação todo de monitorar.
tá? Só para não ter uma ação ali, uma data, né? Então, também não vai passar por mim. Tá. O que muda se for um monitorar aqui? Né? Ops. Eu apaguei a fórmula do negócio. O que muda se for um monitorar? O que muda é que, em alguns casos, não faz sentido ter uma data limite, né? Mas, do mesmo jeito, eu preciso falar o que será feito, como que eu vou monitorar isso, né? Então, eu vou acessar os sites da organização, ali da federação, eu vou acompanhar os relatórios, né, que o governo disponibiliza, né, como você vai monitorar aquela situação? Você não vai atuar ali, mas você vai ficar um pouco, né, de longe ali olhando, que se a coisa apertar, você vai ter que atuar em cima dela. Essa é a única coisa que vai alterar essa questão no monitorar da data limite, que a gente não, dependendo de qual item for, a gente não precisa ter uma data limite. Mas para todos os que forem atuar, a gente precisa ali, sim, de uma data. Tá. Implementado e eficaz. Para que serve? Um plano de ação a gente não cria só, né? E deixa ali, a Deus dará. A gente tem que criar o plano de ação e acompanhar, né? Então, quando chegar lá no dia 26, eu vou olhar, bom, foi estruturado o plano de marketing? Né? Oi, Ariadne, tudo bem? Foi estruturado o plano de marketing? Finalizou? Foi implementado. Beleza. Então, lá no dia 26, né, eu consigo responder se foi implementado ou não. Tá, beleza. Esse plano de marketing foi eficaz? Né? Ele realmente atuou naquele problema que a gente tinha apontado, de não ter marketing digital, de não ter nada voltado para a área? Aqui você pode falar se foi eficaz ou não, tá? Então, independente, o pessoal às vezes tem medo de colocar que não foi eficaz, não tem problema, né? Isso aqui é para realmente, para vocês terem o acompanhamento do plano de ação. Então, aqui se não for eficaz, a gente vai ter que pensar ali por que não foi eficaz, né? Criar alguma outra ação em cima disso e rever ali a estratégia, porque que não deu certo. Certo, gente? Vamos lá. Dúvidas do plano de ação. É agora. Ficaram com alguma dúvida aqui na questão de origem, de onde que vem o quê, como dar aqui as notinhas? Não? Vou passar para o próximo. Tá. Então, feito o meu plano de ação aqui, vai ficar bem completo, né, gente? Sem miséria. Realmente ter um plano de ação ali decente, eficaz. Alguma dúvida? Vou ver aqui. Tá bem. Carol, Oi. na minha planilha tá gravidade e importância. Não tem, não muda. Sem Não problemas. muda muito? Não. Tá, Essa gravidade é a beleza. questão ali também relacionada com a urgência, né? Quão grave que é aquele problema para você precisar atuar ou não. Tá? Dá na Ah, mesma. então tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Carol, Oi. Oi, Érica. essa parte do plano de ação a gente faz com a turminha que faz análise SWOT, todo mundo junto, né? Não necessariamente, né? Lá na análise SWOT, vocês fizeram juntos, porque é importante ter a Sim. perspectiva de várias pessoas da empresa, né? Só que aqui, como a gente está falando de estratégia, uma coisa mais relacionada à direção. Então, se fizer só você e os diretores, não tem problema. Ou só os diretores, não tem problema. Tá? Não Ah, precisa ser ótimo. todo mundo que fez análise SWOT, não. Né? Ah, Análise beleza. SWOT, a gente definiu aqui, ó, Uhum, quais são esses itens aqui. E agora uhum. vocês vão, né, o que vai ser feito para tratar essas questões aqui, Legal, tá bom, tá? obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Tá bom, vamos lá.
Indicadores. Que delícios. Vamos lá, gente. Por que indicadores, né? Porque a gente precisa saber se a gente está indo para o caminho correto. Então, lá, voltando, a gente foi lá, definiu o objetivo estratégico para o ano, a gente definiu como que a gente ia monitorar se a direção estava realmente, né, processo da direção, o que ela monitorava, o que ela acompanhava, e aqui a gente vai precisar colocar esses indicadores. A planilha, ela puxa automaticamente, né, do mapa de processo. Mas nada impede que a gente adicione aqui outros indicadores, né, importantes e pertinentes para a empresa de vocês. A gente só adiciona, vai adicionando aqui outras linhas. Enfim. Então, aqui, a gente vai ter o indicador, né? Então, deixa eu até tirar aqui faturamento e lucratividade, porque são coisas diferentes. Então, aqui, faturamento, né? Tá. Então, eu estipulei que a direção dos indicadores importantes da empresa, que é monitorado pela direção, é o faturamento. Ok? Beleza, faturamento da empresa. Como que eu vou medir esse faturamento? Né? Então, como que quando a gente fala de indicador, a gente tem que saber onde que a gente pega esse dado, né? Como que eu coleto esse dado? Ou da onde que eu tiro esse dado, né? Eu preciso ter definido ali. Então, aqui, qual que vai ser a fórmula? Eu vou colocar aqui que a fórmula vai ser, eu vou pegar ali quantidade de vendas no mês, menos nas minhas despesas, né? Ou eu vou colocar ali, que eu vou pegar essa informação do DRE. Enfim, aqui, realmente, que cálculo que você vai fazer, ou onde você vai buscar esse indicador, o resultado desse indicador. Periodicidade. Periodicidade tem a ver com período. Então, de quanto em quanto tempo que eu vou medir esse indicador? E aqui, gente, o ideal é que seja mensal, tá? Porque dá para a gente ir acompanhando mês a mês se a gente está indo para o lugar certo ou não, e se não tiver, dá tempo de reajustar a rota, tá? Então, aqui em periodicidade, de quanto em quanto tempo? Então, pode ser mensal, bimestral, semestral, anual, mas sempre é interessante que sejam indicadores ali mensais, né? Para essa questão de reajuste de rota. Minha meta, né? Então, qual que é a minha meta de faturamento? Minha meta de faturamento vai ser 10% a mais que o ano anterior? Vai ser em milhões de reais, milhares de milhões de reais? Né? Então, se for em porcentagem, eu sempre tenho que ir mês e mês ali, né? Vendo, colocando aqui em porcentagem. Se for em reais, eu tenho que ir colocando ali, mês a mês, em reais, tá? Então, essa aqui que é a parte de fazer o acompanhamento dos indicadores, que todo mês ali eu vou colocando realmente o que foi. Aí ele vai criando um gráficozinho, gente. Olha que bonitinho. Posso vir aqui e colocar em reais. Aí aqui não, aqui foi 3.500, né? E aqui a gente vai gerando os gráficos. Tá. Carol, mas eu tô começando agora em junho. Não tem problema. Se você interessante, né, que se você já tiver alguns dados dos meses passados, a gente possa adicionar. Se não, a gente começa a medir a partir de agora, tá? Então, lembrando que são indicadores referentes ali, né, da empresa como um todo, que a alta direção tende a sempre analisar. Pode falar, Ari. Carol, na minha tá um pouco diferente da sua. Ela não tem esse gráfico e tem um relatório de não conformidade. Tá. Beleza. Pode alterar ela e deixar igual a sua? Pode, não tem problema. O que era aquele relatório de não conformidade? Porque, geralmente, quando a gente não atinge uma meta ali, é aberto um relatório de não conformidade. Então, na planilha antiga, tinha uma coluninha aqui, né, RNC. Para caso vocês tivessem aberto
um relatório de não conformidade e colocar ali qual que era o relatório de não conformidade. Só que como é uma coisa mais estratégica ali, né, e não da operação, realmente, não, né, do chão de fábrica ou não, a gente tirou essa parte do relatório de não conformidade, né, porque dificilmente iria se abrir um relatório de não conformidade nisso daqui, né? Então, porque algumas coisas são meio intangíveis ali de controlar. Então, foi tirada essa parte do relatório de não conformidade. Mas, no caso, se já tem, pode só deixar em branco, ou se quiser, manda para mim que eu coloco essa nova aba na planilha, beleza? Mas em nada mudou. Muito importante também essa questão de satisfação do cliente, né? A gente sempre tem que estar pensando ali, todas as normas, elas abordam o foco no cliente, o foco do cliente também. Então, é imprescindível que a direção acompanhe essa questão de satisfação do cliente, né? De como que em todos os processos, né? Se essa qualidade implementada na empresa realmente está gerando valor ali para o cliente, está surtindo algum efeito para o cliente, né? Então, mas isso aqui, gente, são só sugestões, tá? A gente pode ter mais, a gente pode ter outros diferentes, mas sempre ligados ali à parte de gerenciamento da estratégia da empresa como um todo, né? Então, por exemplo, aqui, que nem o cumprimento do objetivo estratégico. Putz, eu defini o objetivo estratégico, o mínimo esperado é que eu acompanhe se eu estou realmente cumprindo aquele objetivo. Só que, né, caso o meu objetivo estratégico seja o faturamento, eu posso deixar aqui só faturamento, né? Então, a gente vai tendo essa flexibilidade ali. Dúvidas, indicador. Agora, hein, gente? Safada, virou uma... Temos dúvidas, indicadores? Ô, Carol, eu tive que ficar fora um pouquinho, devo ter perdido a parte de como medir ali. Se o indicador não for faturamento, como por exemplo satisfação do cliente, como é que fica o preenchimento ali como medir e tudo mais, a meta? Tá. Então, tá. Vou retomar aqui. Todo indicador, a gente precisa definir de onde que eu vou colher aquele dado, aquela informação, aquele resultado, né? Então, ou qual conta que eu vou fazer para saber se aquele indicador. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca quantidade um indicador de quantidade de produtos que retornaram com defeito, né, no mês. Putz, então como que eu vou medir? Vai ser o somatório da quantidade de produtos que retornaram sobre aquele mês, né, naquele período de tempo, né? Ou não, faturamento. Onde que eu vou buscar essa questão de faturamento? Vai ser, eu mesmo vou fazer uma conta, né, do somatório ali de vendas no mês, ou eu vou buscar esse relatório de um relatório do meu sistema de gestão, ou eu vou buscar essa informação no meu DRE, tá? Então, aqui a gente precisa definir onde que eu vou colher aquela informação. Qual que é o lugar que eu vou colher aquela informação, ou qual é a conta que eu vou fazer para ter aquele indicador. Então, a satisfação do cliente, como que eu vou medir? Então, como que você estruturou essa satisfação do cliente? Foi no NPS? Bom, se for no NPS, né, eu vou colocar lá a quantidade de notas dos... Ai, detratores são os outros. De 8, 9, 10, menos a quantidade de pessoas que responderam ali de 0 a 6, sobre a quantidade de pessoas que responderam. Bom, essa vai ser minha fórmula, eu vou ter minha porcentagem ali do NPS, né, da minha satisfação. Ou não, eu vou buscar, o meu relatório ele já dá o resultado, então eu só vou buscar, eu só preciso abrir lá o meu relatório. Minha pesquisa lá, que eu coloquei em algum survey, algum sistema, que ele já me dá o resultado automático. Então, onde que eu vou pegar essa informação? Ah, tá, no sistema tal. Sistema tal, nome tal, alguma coisa assim. Então, eu preciso ter definido onde que eu colho aquela informação, ou como eu calculo aquele resultado. É isso. Mais alguma dúvida, gente?
Então, aqui, faturamento, poderia colocar aqui DRE, né? Quem coloca lucratividade, geralmente, lucratividade a gente vê pelo DRE. Então, eu vou pegar lá do DRE, é mensal. Minha meta é, sei lá, 10% acima do ano anterior, diferente ao ano anterior. Então, se é 10% acima, todo mês lá eu vou fazer um comparativo, né? Então, em janeiro de 2023, comparado com janeiro de 2022, foi quantos por cento acima? A gente não chegou a 10%, a gente só chegou a 100%, foi um ano ruim. Aqui, gente, pode ocorrer umas questões só de formatação, né? Então, aqui, pronto, 5%. E assim, sucessivamente. Dúvidas, indicadores, pessoal? Vou para o outro. Qualquer coisa, pode chamar. Controle de mudanças. O que é o controle de mudanças, né, gente? A gente sabe que nada nessa vida é escrito em pedra e imutável. Então, muitas coisas que a gente pode ter definido aqui no objetivo, ou que a gente pode ter definido no mapa de processo, ou que a gente pode ter definido no plano de ação, ou que a gente pode ter definido no indicador, ao longo do ano, tudo pode mudar, né? Só que o que é o importante aqui? É que essa mudança esteja registrada, tá? Então, quais são as mudanças que a gente coloca aqui no controle de mudanças? Então, mudanças no plano de ação, mudanças, como a gente está em gestão e estratégia, são mudanças que afetam toda a empresa como um todo. Então, tanto aqui do que a gente definiu no módulo, quanto da empresa como um todo. Mudou um diretor, teve a mudança de um diretor, a gente mudou todo o sistema da empresa, mudou um RP ali. Uma mudança que todo mundo pode colocar, né? Tá aqui, que é, quando eu falo mudança, gente, pode ser tanto a alteração como a implementação, né? A criação. Então, aqui a contratação da consultoria Tempo é uma mudança que vai afetar ali toda a empresa, né? Porque vocês estão buscando uma certificação ali, uma melhoria de processo, uma melhoria interna. Então, foi uma mudança. Então, solicitante, vamos supor que quem teve a ideia ali, quem realmente percebeu que precisava de uma consultoria foi o Roberto, né? Então, quando que ele solicitou, né, a contratação de uma consultoria? Foi lá no começo do ano, lá dia 5/2 de 2023. Tá? Então, a mudança proposta era isso, né? Para a gente contratar uma consultoria. Aqui a gente pode colocar, eu sei que várias empresas também têm outras consultorias ali ao mesmo tempo, de outras normas, né? De normas diferentes ou mais específicas. A gente pode colocar aqui também, que nem eu falei, mudança do sistema, RP, né? Ou contratação de algum sistema, caso não tenha, alteração de um diretor, né? Alteração de uma meta. Então, planejei uma meta lá em janeiro, chegou agora em junho, eu vi que era uma meta muito irreal. Não vai dar, a gente não vai conseguir atingir, né, nem fazia sentido. Então, a direção ali resolveu fazer uma alteração da meta, né? Então, ou uma alteração de ação, no plano de ação. Enfim, são vários tipos de mudanças. Extensão. Qual a área da sua empresa, quais departamentos ou quais processos essa mudança vai impactar, né? Bom, a empresa pequena vai impactar todos os departamentos, todas as áreas. Ou não, a alteração do diretor só vai, como era o diretor comercial, só vai impactar ali no comercial, tá? Mudança proposta. Qual foi o motivo, né, que levou vocês a proporem essa mudança?
Então, falta de processos, enfim, que vocês vão colocar um motivo, né, dessa mudança, dessa alteração. Então, aqui, não entregava resultados de uma forma mais detalhada. E aqui, quais são as consequências dessa mudança, né? Com a contratação da Tempo, quais vão ser as consequências, né, disso? Então, a melhor estruturação da empresa, melhor fortalecimento, enfim. Tá. Recursos necessários. Quando a gente fala de recursos, né, então, pode ser tanto tempo, quanto dinheiro, quanto pessoas, quanto estrutura, né? O que você precisa para fazer essa mudança? Então, a gente precisou contratar uma pessoa ali de qualidade, né, para nos ajudar, para ser o interlocutor ali, ou a questão de dinheiro, a gente precisou de um aporte de tantos reais, aqui, X reais. E essa mudança, ela foi aceita? Se for, sim, se não for, não. E quem que aprovou, né? Qual que foi ali o pessoal da alta direção que aprovou e qual que foi a data da aprovação. Essa mudança necessitou de atualização no plano de ação? Se necessitou, a gente coloca sim, né? Se foi atualizado, se não, a gente coloca não. Certo? Então, isso daqui é para a gente ter essa noção das mudanças, alterações, implementações que ao longo do ano que afetam a empresa como um todo. Vamos lá. Dúvidas em controle de mudanças? Não? Beleza. E vamos ali para a última atividade, que é o quê? O acompanhamento mensal. O que é o OPR? OPR é a sigla para One Page Report, né? Um relatório de uma página. Então, o que a gente espera da alta direção? Que ela faça uma análise crítica, né, dos resultados da empresa, todo mensalmente ali, para acompanhamento, né? Então, aqui eu vou colocar de qual mês ou ano que eu tô tratando. Nossa, eu sei né? De maio de 2023, tá. E aqui tem algumas perguntinhas para ajudar nessa análise, né? O resultado geral da empresa, ele foi considerado excepcional, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo? Bom, alguma meta precisa ser revisada? Aqui você coloca, sim ou não. Se sim, qual? Então, eu vou colocar qual meta que eu preciso revisar. É a de faturamento? É a de satisfação do cliente? Né? E aqui algumas observações gerais. As entregas foram realizadas? Né? Na totalidade, a maior parte, a menor parte, não foram entregues. Quais entregas? Principalmente, né, a gente tem que olhar tanto para o plano de ação, o que estava para aquele mês ali, a questão dos indicadores, né, e da empresa como um todo. Então, aqui, qual que é a porcentagem de entrega das atividades propostas no mês? Então, o que eu tinha planejado para aquele mês, quanto que eu consegui realmente entregar, quanto que a minha empresa realmente conseguiu entregar? Foi necessário abrir uma não conformidade? Né? Aqui, sim ou não, se abriu os números da não conformidade. Então, aqui, resultado do mês. Analisar o resultado mensal. Então, aqui eu preciso descrever, de uma forma geral, né, olhando para todas as áreas da minha empresa, todas as entregas, os resultados, as metas alcançadas ou não alcançadas, como que foi. E os fatores que influenciaram esse resultado, né? Então, putz, não foi tão bom assim o mês, a gente não conseguiu atingir a meta de lucratividade ou de faturamento, porque, o que influenciou isso? Influenciou que a gente teve um problema na máquina que a fábrica ficou parada por 2 semanas, a gente não conseguiu produzir, a gente não conseguiu vender. Né? É um fator. Diante disso, o que vai ser prioridade para o próximo mês? Para o próximo mês vai ser prioridade criar um plano de manutenção preventiva, ou vai ser prioridade colocar um responsável para tal coisa, enfim. Então, vou definir aqui quais são as prioridades para o próximo mês, né, para melhorar os resultados do próximo mês. E aqui, follow-up é assim, essa OPR, ela é mensal. O que significa? Que eu preciso ter uma OPR
para cada mês do ano. Bom, gente, então você vai vir aqui, fazer uma cópia dessa OPR para cada mês do ano. Então, esse follow-up é assim, eu vou olhar lá na OPR do mês passado, que eu tive prioridade. Eu preciso fazer algum ajuste, né? Eu preciso fazer alguma reunião, alguma coisa, porque eu tinha relacionado no mês passado, que era prioridade, tá? Então, sempre colocar aqui, isso aqui é um acompanhamento mensal, é muito importante que seja feito todo mês, que tenha uma aba dessa para todos os meses, né, a partir de agora, e que a direção realmente faça essa análise, né? Faça o acompanhamento do plano de ação, faça ali a medição e monitoramento dos indicadores, tenha esse controle de mudanças e faça análise crítica, certo? Dúvidas, OPR, gente? Não? A hora é agora. Bom, Carol, finalizamos a OPR e agora, né? A última abinha da planilha. Bom, com isso, a gente finaliza a planilha de gestão do contexto, tá? E é a hora que, se vocês ainda não tiveram evidências de implementação, essa é a hora de você colher as evidências, né? Então, dá uma revisada. Todos da minha empresa sabem qual que é a missão, visão e valores? Foi comunicado minha missão, visão e valores? Está no meu site? Está nas minhas redes sociais? Né? Eu informei a todos os meus colaboradores minha missão, visão e valores? Porque pensando em auditoria, né, gente? O auditor não vai chegar aqui, abrir a planilha e falar assim, nossa, que lindo, né? Eles preencheram missão, visão e valores. Não vai ser assim, né? Eles vão realmente buscar saber se o que vocês definiram, a empresa sabe, se foi divulgada, se foi comunicada, né? Se está visível para os clientes, para os fornecedores. Então, a gente precisa ali de evidências de implementação. Então, aqui, a análise SWOT realmente foi feita por mais de uma pessoa? Realmente a gente tem a perspectiva ali de vários integrantes da empresa? Né? Realmente foi feita? Ou foi criada, tipo assim, feita por fazer? Então, o que a gente pode pedir ali de evidência de implementação? Foto da reunião, print da tela, ata de reunião. Deixa eu ver aqui, mandar no chat. Não. Não vai, o auditor não vai só olhar e falar que bonitinho. Não vai. Análise de contexto. Putz, criei ali meu objetivo estratégico para o ano. Foi divulgado? Foi comunicado? Né? Todo mundo sabe qual que é meu objetivo estratégico? Pode falar. Carol, no caso da análise SWOT, como a gente não conseguia reunir todo mundo ao mesmo tempo, a gente fez um formulário no Google Forms. Perfeito. Serve? Serve, não tem problema. O Beleza. formulário, o Google Forms ali, depois das respostas, ele gera uma planilha, né? Um Excel. Essa é uma evidência que foi feito, né? Até ali. Beleza. Então, e esse é uma sugestão também que eu dou quando a empresa fica travada ali em fazer a reunião do SWOT. Faz um formulário no Google, envia para o pessoal para eles responderem, e depois o responsável ele consegue elencar ali os 5 principais itens, tá? Mapa de processo. Então, realmente, as atividades são feitas, né? Realmente, eles fazem reuniões semanais com gerentes, né? Ou mensais. Realmente, eles analisam esses relatórios, né? Realmente, eles comunicam. Realmente, eles têm esse cuidado com a experiência do cliente, com a satisfação do cliente. Aqui, o plano de ação. O plano de ação está sendo seguido? Né? Porque não adianta que eu vim aqui e colocar, que lindo, implementei sim, eficaz sim. Tá, mas beleza. Existe mesmo aquela página no Instagram da empresa de vocês? Né? Eu tenho como provar que isso daqui realmente foi feito? Qual a evidência que eu tenho dessa ação, que ela foi implementada? Então, o que eu tenho aqui, se eu coloquei que foi implementada, eu preciso, né, de certa forma, conseguir provar, ter evidências que ela foi implementada. Tá bom? Aqui a parte dos indicadores, está sendo realmente feito o acompanhamento desses indicadores, né? E a parte de mudança está sendo preenchida. E análise crítica aqui, se realmente
a alta direção ela está realmente fazendo a análise, né, de toda a empresa, de todo o sistema de gestão, de todos os resultados. Ela realmente está fazendo a parte dela em se preocupar ali com as entregas da empresa, certo? Com isso, com a planilha, com as evidências, vocês vão para a auditoria interna do módulo, né? Que não é comigo, é com outro time, porque eu não posso auditar algo que eu mesmo ajudei, né? Então, vocês vão para a auditoria interna e, caso a gente precise fazer algum ajuste, volta para mim e a gente faz o ajuste. Finalizados os ajustes, a gente dá um ok ali no módulo, né? E vocês conseguem seguir para dar atenção para os demais módulos do projeto, certo? Alguma dúvida, gente? Parar de compartilhar aqui. A hora é agora. Carol, você falou da gente divulgar a missão, a visão e os valores para os colaboradores. Certo. No caso aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente usa como meio de comunicação. Como a gente tem vários motoristas, então cada hora um está na região do Brasil. Serve como evidência se a gente mandar material nesse grupo, por exemplo, só os gestores falam nesse grupo, né? Não é grupo de bom dia, boa tarde. É só comunicado mesmo. Serve como evidência? Serve, dá pra gente criar ali uma artezinha ali, missão, visão, valores, e entregar, enviar aquilo lá todo mês, por exemplo, se tem uma rotatividade de motoristas, dá pra gente deixar ali, às vezes, né, se não tem muita coisa na descrição do grupo, né? Então, para cada empresa a gente consegue ali adaptar, né? Certo. Mas, por exemplo, uma empresa que tem e-mail corporativo, né, que ela funciona ali de forma online, não faz sentido eu colocar só no grupo, né? Eu posso enviar ali para todos por e-mail, tenho que colocar no meu site, né? Tem que ter ali uma comunicação também mais formal. Na auditoria, eles falam com... Peraí, deixa eu abrir aqui. Na auditoria, eles falam com cada interlocutor em relação às etapas ou a geralzão? Não entendi, Rainara, fala aí. Você. Se eles falam com cada interlocutor... como que funciona a auditoria interna? Eu sempre passo o contato ali de quem fez um módulo comigo para agendar essa auditoria. E como o módulo é de gestão e estratégia, é muito importante que esteja presente também a direção da empresa, tá? Então, a entrevista ali, por online, por um Zoom, assim, por exemplo, ela é uma das possibilidades de auditoria, né? Então, geralmente, eles também pode pedir, sei lá, contato de algum funcionário, uma lista de clientes para entrar em contato, né, para saber se realmente está o que vocês colocaram aqui no módulo que fazem, realmente está sendo refletido lá com os clientes. Então, a nossa parte de auditoria ela é bem dinâmica, assim, não é uma coisa muito, muito estática, assim. Mas ela vai pegar a planilha ali, só que também conversando com vocês, validar se aquilo é realmente feito, né? Então, não é só uma correção de planilha ali, tá? Então, é feito entrevistas e tudo mais. E outros métodos de validação ali na auditoria interna do módulo, tá? Então, é bem... E como esse módulo, mais uma vez, é referente à alta direção, é muito importante que tudo esteja alinhado com a direção, que a direção participe da auditoria interna do módulo, né? Que o que a gente colocou aqui realmente seja implementado, senão não vai para a auditoria. Eu preciso dessas evidências para enviar vocês para a auditoria interna, tá? Sem problema, Roberto. Já estamos finalizando aqui. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, tá. Vou finalizar aqui o treinamento. Quem, né, depois estiver com dúvida, pode me enviar via chamada ali que eu respondo. E, por favor, né, gente, lembrando que esse módulo a gente tem um prazo ali de 2, 3 meses, um prazo ideal para a gente finalizar. Não fiquem mais de uma semana sem falar comigo, tá bom? Para a gente não atrasar todo o projeto, senão eu tenho que ficar ligando atrás, né, de vocês, cadê vocês, vamos voltar. E é isso.
vai dar tudo certo. Contem comigo. E qualquer coisa, manda lá por chamado ou chat. Beijos, pessoal. Muito obrigada. E vai dar tudo certo. Beijos. Tchau.